Meituan, a empresa chinesa que promete fechar o iFood. Isso não fui eu que falei, foi o vídeo do canal Não Adivinho que nós vamos reagir no vídeo de hoje. Sobe a vinheta, editor! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. É um prazer enorme estar aqui e hoje nós vamos reagir a um vídeo que para você, dono de delivery, é muito interessante. Apesar de eu não assistir o vídeo, mas só o tema e por ser um canal que não é voltado para dono de delivery, se torna interessante. Por que isso? É um vídeo onde a promessa é que a Meituan vai enterrar o iFood. E isso, muita gente do nosso mercado também tem essa percepção, fala de monopólio, fala disso. São visões equivocadas, na minha opinião, mas talvez não. Mas o grande lance aqui é que esse vídeo não é um vídeo voltado, não é um canal voltado para donos de delivery. É um canal que fala sobre polêmicas e é visto por uma população normal. Então, ou seja, o consumidor. No final das contas, não importa Meituan, 99, Rappi, não importa nada. O que importa é o consumidor. E se o consumidor se adaptar a isso, a briga vai ser boa. Então a gente precisa entender esses pontos e ver como o consumidor está pensando e como ele está reagindo a tudo isso. Por isso que no vídeo de hoje eu vou reagir a esse vídeo do canal, Não Adivinho, onde está passando sobre essa informação da Meituan, a chegada da Meituan. A gente já sabe aqui, já tem até data, já inclusive, né, previsão que vai inaugurar em novembro. Vamos entender qual que é esse rolê, certo? Então, bora pro vídeo aqui, sem mais delongas. Vamos assistir o vídeo aqui, vamos assistindo junto. E eu vou pausando e reagindo aqui e trazendo as minhas visões. Você já imaginou um aplicativo de delivery tão rápido, mas tão eficiente? Sabe o que eu esqueci? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pera aí, olha o tanto de conteúdo que tem aqui, ó. Novo, fresquinho, informações aqui de mentoria, inclusive, para você aprender. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o like. Se você não gostar, você tira o like depois. E o like ajuda o canal, certo? Bora lá. O seu pedido antes mesmo de você decidir o que vai comer? Pois é, né? Isso não é ficção científica, é tecnologia chinesa e ela tá batendo na porta do Brasil. Enquanto o iFood reina por aqui com suas milhões de entregas, taxas altas e um serviço que nem sempre agrada, uma gigante do outro lado do mundo se prepara para entrar em cena com força total. E o Ó, uma coisa que já é estranha assim, ó, taxas altas e um serviço que nem sempre agrada. 100% das empresas do Brasil não agradam todo mundo. Mas vamos lembrar quem é o iFood? É a empresa mais amada do Brasil, a marca mais amada do Brasil por 4 anos consecutivos. Então, por mais que tenha os seus problemas, e aí eu tô falando com o consumidor, não como restaurante, porque como restaurante tem muita coisa a reclamar, mas depois eu exponho um pouquinho mais a minha opinião. Mas como consumidor, é a empresa mais amada do Brasil há 4 anos consecutivos, superou a Havaianas, que é o WhatsApp, Havaianas. Quem nunca teve Havaianas da vida, pelo amor de Deus? Certo? Então, tipo assim, isso aqui já me mostra ser um pouco tendencioso. Mas vamos seguir, né? Pode ser só uma opinião minha. O nome dela? Meituan. Ou como já estão chamando, o pesadelo do iFood. Com 98 milhões de entregas por dia, inteligência artificial de outro nível e um sistema logístico que parece coisa de filme futurista, a Meituan já deixou concorrentes no chinelo. E agora ela vem aí, né, com a promessa de dominar o mercado brasileiro. Mas será que ela consegue destronar o iFood? Como funcionam seus algoritmos que prevêem o que você vai pedir? E o mais curioso, como que ela não cobra a taxa de entrega? O que ela ganha com isso, então? A gente vai entender, tá? Nesse vídeo, tá? Então, se você gosta de tecnologia, tretas corporativas, quer saber o que vem por aí no mundo dos deliveries, fica comigo, porque essa história vai te surpreender, tá? Eu sou o Marcelo Milos. Já um detalhe, né? Essa parte, pra você ver como o vídeo assim, é extremamente tendencioso e pro consumidor, lembre-se que é um vídeo que estão passando uma visão pro consumidor. Quem assiste o canal do amigo, do Não Adivinho, não são donos de deliveries, é o consumidor final. E é um canal grande, com 3 milhões de inscritos. E é um canal de fofoca, pelo que eu vi ele, assim. Fofoca, sei lá, investigativo. Eu também só bati o olho no canal, não fui a fundo. Posso estar falando besteira. Mas o que eu quero dizer é pra você ver como é extremamente tendencioso, mas uma verdade aqui é muito bem colocada. A Meituan, a tecnologia deles é assim, absurda. E isso é indiscutível. Mas por que eu falo tendencioso? Porque taxa grátis não existe. Você vê como ele é um vídeo totalmente voltado para o consumidor. A gente que é dono de delivery sabe que se eu não estou pagando a taxa, o cliente está pagando a taxa. Então, ou o cliente paga ou eu pago. E para o cliente pagar a taxa, eu preciso embutir isso no meu valor. Então, a taxa grátis que eu ofereço para ele está embutida no meu produto. Não existe almoço grátis, certo? E aí, com chegada de 99, por exemplo, te viu em Goiânia, viu em São Paulo, a briga, a guerra de outdoors, frete grátis, e pipipi, popopó, pipipi, popopó. A gente sabe que esse é uma chave que vira para o consumidor muito alta. Muito alta.
Então ele está sempre em busca desse frete grátis. E depois a vinheta eu te conto. Se o nome Meituan ainda não te soa familiar, é bom se preparar, porque pode começar a aparecer nas sacolas de delivery que batem na sua porta antes mesmo do que você imagina. A história começou lá em 2010, quando o Wang Xing fundou o que era, basicamente, um site de cupons. Mas a ideia cresceu, e como cresceu? Em pouco tempo, a Meituan deixou de ser apenas uma startup para se tornar uma das maiores plataformas e serviços do mundo. Tudo girando em torno de 3 pilares: eficiência, inteligência artificial e, principalmente, velocidade. A empresa começou testando seus serviços em metrópoles como Xangai e Pequim, mas não demorou muito para se espalhar como um rastilho de pólvora, né? Em poucos anos, já estava presente em cidades médias e pequenas por toda a China. Em 2015, a Meituan já somava mais de 200 milhões de usuários, né? Um crescimento simplesmente absurdo. O sucesso chamou a atenção e com ele veio uma enxurrada de investimentos de gigantes dos Estados Unidos, que impulsionaram ainda mais a sua expansão. É aquela história de que a China é fechada, bom, até certo ponto, tá? Porque quando o assunto é dinheiro, inovação e tecnologia, eles abrem as portas com gosto, né? E por isso são uma potência aí econômica tão agressiva. Hoje, a Meituan é o que a gente chama de super app, né? Na China, dá pra fazer de tudo por ali, pedir comida. Esse é um ponto importante. O iFood, inclusive, eu faço parte do fórum, do grupo do Conexão do iFood. Inclusive, no encontro, eles disseram que eles não têm a intenção de ser um super app, de eles serem um super app. O que soou estranho inicialmente, porque eles fecharam parceria com a Uber, fecharam parceria com a Decolar, com a Simpla, diversas empresas. Então, tipo assim, parecia que o iFood caminhava para ser um super app, que é o que a Meituan é. E não. As parcerias são estratégicas pelo compartilhamento de dados. Inclusive, eu gravei um podcast com o CEO do iFood, o Diego Barreto. Se você não assistiu, vai estar no link aqui embaixo. Esse podcast que eu gravei com o Diego Barreto, que é o CEO do iFood, mas também o link do canal para você se inscrever lá. E lá é podcast, é conteúdo assim denso, massivo, para você aprender mesmo. Bate-papo com grandes nomes do nosso mercado. Quando essa informação chegou até nós, soou estranho isso de não ser um super app para as parcerias que estavam. Mas depois fez sentido, até no papo com o próprio Diego, que é o compartilhamento de dados. Então, por exemplo, o iFood ele tem 55 milhões de usuários ativos. Inclusive, eu falo isso no podcast com o Diego. A Uber tem 30 milhões. E 6% ou 6 milhões são usuários em comum dos dois aplicativos. Então, ou seja, existe uma base muito grande, tanto para as duas, que não é usuário, quem usa o Uber não necessariamente usa iFood. É meio estranho, né? Mas meio estranho no nosso mundo, né? E isso já desmistifica muita coisa. Então, talvez eles cheguem para ser um super app e talvez o delivery nem acaba sendo o forte deles. Por que eu penso assim? E aí é uma opinião pessoal minha, tá? Fonte, vozes da minha cabeça. Porque, cara, vamos ser sinceros, o Brasil é diferente, né? O Brasil é diferente. Tinha uma reunião com o pessoal da Meituan, difícil porque eu não falo inglês, então deu um trabalhinho, mas foi bem interessante e até o posicionamento deles. Eles posicionam como uma empresa de logística. Muito louco isso. Então os entregadores deles estão sendo treinados, já tem entregadores treinando aqui no Brasil, por meio de operadores logísticos, os entregadores são registrados, uniformizados, tudo bonitinho, estão fazendo treinamento. Então eles se comportam e se colocam como uma empresa de logística. E isso é bem interessante. Para a visão empresarial. Para a visão do consumidor é diferente, que é o caso do vídeo. Marcar horário no salão, comprar ingresso de cinema, reservar hotel, tudo no mesmo aplicativo. E tem mais, né? Tudo isso que a Meituan oferece é entregue ou confirmado em questão de minutos. É surreal, né? Para você ter uma ideia do tamanho da operação, só em 2024 eles bateram a marca de 98 milhões de entregas por dia. Para comparar, o iFood, que é líder absoluto do... Importante, né? Você viu que eles bateram 98 milhões de entregas em um único dia. O iFood hoje faz 120 milhões por mês. Brasil faz pouco mais de 3 milhões, tá? Parece muito até você colocar os números da Meituan na mesma balança. A diferença é simplesmente absurda. Então você tá começando a entender o tamanho, né? E a eficiência dessa empresa que agora talvez nem estivesse passado pelo seu radar. Bom, e agora vem a notícia que pode ser ótima para uns e péssima para outros, né? Principalmente se você for da concorrência. A gigante chinesa do delivery de comida acaba de confirmar que está de olho no mercado brasileiro. A ideia é desembarcar por aqui nos próximos 5 anos e o movimento será feito por meio da Keeta, a marca internacional da Meituan desde 2022, né? Que já está em plena operação em lugares como Hong Kong e Arábia Saudita. Agora chegou a vez do Brasil entrar na rota de expansão. Mas por que o nosso amado Brasil? Simples, o país é hoje o segundo maior mercado de delivery da América Latina. E o iFood, apesar de dominar com folga, enfrenta uma série de críticas, como taxas altíssimas cobradas dos restaurantes, entregadores ganhando pouco e um serviço que vive oscilando de qualidade dependendo da região. Bom, mas... Eu acho muito louco isso. Por que isso é voltado para o consumidor? Vamos lá. Taxas altíssimas, entregadores ganhando pouco. Primeira coisa, a taxa do iFood a nível mundial, inclusive comparado com o iFood,
comparado com a própria Meituan, é uma das mais baixas do mundo. Então é alto para nós, como dono de delivery, falar o iFood tá... Que eu também acho errado, mas enfim, isso é uma opinião minha. Mas em comparação com a própria Meituan, chega a ser 32% na China. A própria Meituan é 32% na China. Aqui, para quem usa a logística full, ela é 23%. Nós estamos falando de 9% mais caro. Pega aí, você faturou 100 mil reais, é 9 mil a mais. Literalmente tirando do seu lucro e entregando na mão deles. Então, para vocês verem como tudo isso é voltado para o consumidor. Aí um outro ponto importante. O consumidor que está assistindo isso vai falar, nossa, eles escravizam o entregador, papai, pipipi, papapá. Vamos lá, a promessa deles é ter entregadores uniformizados, que não é o caso do iFood. O iFood dá muita bag de brinde, dá muito jaqueta de brinde, né? Na minha época, quando a motoboy era CR. Dá muita jaqueta de brinde, dá muito... Mas eles dão de brinde, dão de presente. Não é uma obrigação do entregador utilizar. Por quê? Porque quando você dá como obrigação, você cria vínculo. Então, se eles vão registrar esses entregadores OL, né, através de operador logístico, que é essa informação que eu tive, de alguém lá da Meituan, inclusive, nessa reunião que a gente teve, que os entregadores vão ser todos registrados, bonitinhos. Como você vai pagar bem um entregador desse? Com as leis trabalhistas do Brasil. com a carga tributária dessa empresa, desse país. Como? Não existe lógica isso. Não tem como. Então, tipo assim, o entregador vai ganhar. Hoje, o entregador, ele... Não vou dizer que tá justo, que tá certo, que tá errado, que deveria ganhar mais. Não é esse o tema principal da discussão, mas um ponto importante que a gente tá falando aqui é... Eles ganham bem, relativamente bem, e têm a liberdade. Eu ligo quando eu quero, se tá chovendo eu vou para casa, se eu não quero trabalhar hoje eu não trabalho. Eu decido a minha vida e como eu vou fazer para trabalhar. Ponto final. A partir do momento que você vai ter um registro, que você vai prestar um serviço para uma empresa, você tem a obrigação de estar lá. E se você for registrado, você vai ter todos os benefícios previdenciários e tudo mais. Mas você custa muito caro para a empresa. Essa conta não vai fechar. Tem como eles pagarem mais para o entregador? A conta não fecha, é matemática, pô. 1 mais 1 vai dar 2, não vai dar 2,8. Não tem como. Então, para você ver como, para mim, está ficando cada vez mais claro que esse vídeo é tendencioso para o consumidor, né? E às vezes nem pode ser nem que seja intencional. Pode ser que o cara é meio frustrado com o iFood, que atrasaram o pedido dele um dia, ele tá puto. Segundo alguns especialistas, aí a chegada da Meituan, ou melhor, da Keeta, já deve acontecer nos próximos meses, tá? Então parece que não vai ser tão lá pra... Já tem data, é novembro, tá? Se vai se consolidar, eu não sei. Porque São Paulo mesmo, a 99, adiou 2 vezes. Goiânia adiou umas 4. Então, inicialmente é novembro. Frente assim, né? Se bem que dentro de 5 anos também não tá tão longe, tá? Pra uma empresa desse Novembro de 2025, tá? Sabe, sei lá, quando você tá assistindo esse vídeo? tamanho chegar aí, que promete dominar o mercado, né? Não faz tanto tempo assim, mas se chegar nos próximos meses, melhor ainda, né? Bom, os caras têm dinheiro, tecnologia, equipe logística e cerca de 46 bilhões de dólares em faturamento anual. Aí nós temos um ponto. Os caras têm dinheiro, equipe e tecnologia. A Meituan nada mais é do que o professor do iFood. O iFood foi para a China diversas vezes e aprendeu. E se você olhar as promoções, se você olha o app da China, é 0,99, 4,99. E quem é antigo do iFood vai lembrar dessas promoções. Então o iFood nada mais eu não vou dizer que é uma cópia, mas ele foi muito inspirado na Meituan. E faz sentido, né? Porque a Meituan faz 120 milhões, 100 milhões de pedidos por dia. Então você tem que se inspirar nisso. Agora, quem assistiu meu podcast com o Diego, já falei dele aqui, quem assistiu meu podcast com o Diego, viu que eles têm não sei quantas inteligências artificiais, que eu não vou lembrar o número de cabeça agora, proprietárias, que eles criaram. Então, ou seja, eles estudaram o mercado brasileiro e criaram as próprias inteligências dele. Eles vão vir com a tecnologia deles, mas eles não precisam estudar o mercado brasileiro. Afinal, a gente sabe que o brasileiro é diferente, né? Ou seja, né, eles não estão vindo pra brincar. Mas será que eles conseguem mesmo bater de frente com o iFood? Será que o Império Chinês vai conquistar o brasileiro também? E quais serão as armas dessa gigante para tentar dominar o mercado? O fim do iFood. Fontes de mercado já confirmaram que a Meituan está estudando o comportamento dos consumidores brasileiros, especialmente nas grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Os chineses veem a oportunidade do país como perfeita, muito por conta dos buracos deixados pelas concorrentes, né? Eles pretendem chegar com um sistema mais rápido, mais barato e com suporte tecnológico muito mais avançado, né? O objetivo deles não é competir, é dominar completamente o mercado. Eles devem ter pensado, né? Bom, os brasileiros já estão acostumados, né, com a cultura de pedir comida pelo aplicativo ali, né? Então agora é só chegar lá, né, com o nosso serviço que é melhor e acabar com a concorrência. E de fato é isso que vai acontecer. Se eles cumprirem mesmo o que estão prometendo, né? Bom, segundo fontes do setor, a empresa pode trazer a sua tecnologia própria de logística, né? Com algoritmos preditivos que otimizam rotas em tempo real e estoques estratégicos em bairros de alta demanda. E tudo essa parte da tecnologia deles é absurda. Isso é absurdo mesmo. Isso aí os caras são diferentes. Eles preveem o que você vai pedir e já se antecipa para ganhar agilidade. É muito louco. Essa parte é muito louco.
Então, nisso aí, nisso os caras são diferentes. Isso aí é indiscutível. Isso pra quê? O seu grande diferencial, né, que é maximizar o tempo das pessoas, né? Então, a Meituan, pelo que dá a entender, ela não vende só comida, tá? Ou os itens lá que ela tem no aplicativo. O que ela vende é a valorização do seu tempo, tá? Quantas vezes você já desistiu de pedir... Viu? Esse cara, acho que ele teve o pedido atrasado, por isso que ele não gosta do iFood. O pedido dele atrasou alguma vez, porque ele dá muita ênfase pela valorização do seu tempo. alguma coisa, né? Porque o prazo de entrega era grande para aquele momento que você não queria esperar tanto, né? Sei lá, 45 minutos ou 1 hora para mais, né? Pois Isso aí é padrão, tá? Se você tem um delivery, cara, sua entrega tem que ser de 20 a 30 minutos, ponto final, acabou. Então, e isso é crucial. Pra qualquer negócio, pra qualquer delivery, seu tempo de entrega tem que ser de 20 a 30 minutos. Então eles entenderam que hoje, mais do que nunca, né, rapidez é tudo. E com a Meituan, a promessa é que isso não aconteça mais, tá? Já que o prazo de entrega deles é de 15 minutos em média em centros urbanos. É a tecnologia e logística de guerra que a empresa desenvolveu que faz com que eles consigam algo desse nível mesmo, né? A ideia da empresa não se apoia apenas em entregadores independentes correndo contra o relógio. Ela criou toda uma infraestrutura própria, inteligente e altamente integrada. Bom, a gente vai te contar um pouquinho sobre como que funciona isso aí. Bom, os chineses, eles coletam milhões de dados por segundo. Clima, trânsito, localização dos entregadores, tempo médio de preparo de cada restaurante, histórico do cliente e até padrões de comportamento de consumo. Esses dados são usados por inteligência artificial para prever a demanda de cada região antes mesmo dela acontecer. Resultado, os pedidos são atribuídos aos entregadores certos com antecedência, quase que como uma previsão do futuro. Eles basicamente sabem o que você vai pedir antes mesmo de você pedir. Não é possível isso. Bom, traduzindo, é o seguinte. Então, o iFood também tem isso, mas nesse ponto aí a Meituan é na frente. Eu não posso dizer que na prática como é que funciona, porque eu não estudei o mercado chinês a fundo, não tive acesso às tecnologias dele, mas eu sei que o negócio lá é diferente. E chinês é mais tecnológico que a gente, mas o iFood também não perde muita coisa não, tá? E aí eu falo isso por quê? Porque eu trabalho num restaurante, eu tenho um restaurante de alto volume, e presto consultoria para alguns restaurantes de alto... Só que eu tenho minha logística própria. Então, eu faço minha logística e eu consigo fazer a entrega rápida. Então, dentro do meu cardápio, enfim, aí é papo de aula que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas quem usa a logística iFood, existe muito dessa parada do cooking time, que é o tempo de preparo, ele calcula, e aí ele aloca o entregador, o iFood criou praças agora, então... É muito parecido com a tecnologia deles. Eles estão, talvez, na frente, mas volto a dizer, o mercado aqui é diferente, o jogo aqui é diferente. E eu falo porque a gente já sofreu com sistemas. Um exemplo bem clássico, quando você vai montar a rota, ele agrupa a rota com 500 metros de distância de uma para outra. Só que às vezes tem uma linha do trem que separa. Aí o cara tem que dar a volta lá na caixa prego. Então eles também precisam conhecer o trânsito de São Paulo, precisam conhecer tudo. Então, assim, que eles têm tecnologia para isso é indiscutível, tá? Mas não sei se é tão simples quanto estão falando aí. A IA prevê o que você vai querer antes de pedir. Com isso, os entregadores já estão posicionados estrategicamente, esperando, né, os produtos aí. Eles são pré-alocados em dark stores, né, a cada 500 metros. E daí começa, então, a roda começa a girar e não para mais, né? O valor de... E só para vocês entenderem, tá? Talvez essa informação é um pouco nova, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas por quê? Porque a maioria dos influenciadores de delivery hoje, que são meus concorrentes, eles nem têm um delivery. Então é meio difícil estar na mesma conversa. E quem tem delivery nem é tão antigo assim. Então eu tenho delivery desde 2014. E a Uber já fez isso aí que a Meituan tá falando que vai fazer. Exatamente isso. Dark Stories é tipo como se fossem depósitos que ficam as comidas ali. E a Uber tinha essa cozinha, ela tinha uma cozinha que ela fechou, chegou para o restaurante, então chegou assim, ó, você é dono da Nani Marmitas. Ô, amigão, Edu, você tem uma loja aí na Marmitas, tem capacidade de produção, né? Vamos montar uma cozinha aqui dentro aqui, ó, desse espaço. Você vai montar sua cozinha aqui. Eu preciso de um tempo de preparo aí de 1 minuto, 2 minutos. Consegue? Opa, consigo. Acabou. Então eles me cederam o espaço e eu só vendo pra Uber, só vendia pra Uber. Eu contei isso no podcast com o Rafinha, inclusive. Delivery Sem Filtro Podcast é o canal pra você se inscrever. E, inclusive, eu contei, foi até algo inédito, eu contei que tinha uma dessa bem próxima a mim ali. E eu sempre quis ter uma cozinha lá dentro. Sempre quis montar uma cozinha lá dentro. Só que você tinha que ser exclusivo da Uber. Você não podia vender em outro aplicativo. Então os entregadores que ficavam lá eram todos da Uber. É exatamente essa ideia que eles têm. Entende? Então, de criar essas dark stories. Hoje existem as dark kitchens que são... Mas o valor é absurdo. Você vai alugar uma dark kitchen hoje é 10 mil reais. Ah, legal, tem toda a infraestrutura. Amigo, em 5 meses eu monto uma cozinha mais top que essa. Para início. Entendeu? Por quê? Porque a dark kitchen hoje não tem estrutura... Ela tem estrutura de logística para distribuir os pedidos, exaustão, gás, água, tudo prontinho. Mas os seus equipamentos você precisa levar. Um aluguel de 10, 11 mil, uma cozinha pequena, para mim não faz muito sentido, entende?
Mas enfim, é a minha opinião. Mas o que eles pretendem fazer é algo que eu já vi e já rolou aqui no Brasil. É que não foi tão discutido, tá? Não foi tão mostrado e eu nunca vi ninguém falando isso. Mas por que também? Volto a repetir, os influenciadores de delivery hoje, a maioria nem tem delivery. Então eles estão acompanhando o que aparece. Ah, pingou ali, opa, muitos são meus alunos, inclusive. Não tem nada de errado nisso, tá? Não quero também ser melhor ou maior do que ninguém, de forma alguma. Mas você viver é diferente de você só entregar uma consultoria, vender uma gestão, pegar o dinheirinho, fazer o cara vender ali. Vai ser sempre até a página 20. A vivência, ela é diferente. Por isso que eu não abro mão do meu delivery. O mercado da gigante chinesa é hoje aí de 130 bilhões de dólares. Mas tem ainda um outro grande diferencial na questão financeira, né? A empresa não cobra taxa de entrega em 60% dos pedidos. E como que elas lucram tanto, então? E a resposta é... Viu como é tendencioso para o consumidor? Eu acho que na região dele deve ser... deve ter restaurante lá que não cobra taxa de entrega. Porque existem algumas regiões do Brasil ali, por exemplo, que a taxa de grátis não é tão forte. Então é o que tem. Existem algumas regiões que é assim, tá? Os grandes centros, taxa grátis é que reina. Então acho que ele deve pagar a taxa de entrega e tá puto. Dados. Bilhões de dados por segundo. E lembra que eu falei, não existe taxa grátis, tá? Ou você paga, ou o cliente paga. Alguém vai pagar. Toda essa tecnologia que acerta o que você vai pedir antes mesmo de abrir o aplicativo é vendida, o que é algo comum hoje em dia, né? Porém, com o nível de precisão deles é muito mais alto, né? Empresas de todos os setores procuram a Meituan, então, para conseguir dados valiosos sobre possíveis clientes, né? Então, assim, você vai falar, mas daí eu não quero, vai pegar meus dados, né? Todo aplicativo que você tem já faz isso, cara. Você tá no Instagram, você tá no Facebook, tá no YouTube, eles já estão sabendo, entendendo o seu comportamento para poder vender seus dados para chegar anúncios para você mais precisos, com o que você quer. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes você já pensou, mano, eu tô pensando em comprar tal coisa. Às vezes você nem falou. Às vezes você nem falou perto do celular, porque o celular escuta, você tá ligado, né? E aí aparece a propaganda pra você. Você entende, não é? Hein? Eles já fazem isso, tá? Já fazem isso. Antes que você venha falar, não vou porque vai pegar meus dados, tá bom? Já tá por aí. Seus dados já estão por aí, tá? Bom, esses dados... Todo mundo faz isso, né? Entra no computador agora no Google e digita geladeira. Aí dá só uma rolada assim. Uma rolada não, né? Dá só uma arrastada assim nas geladeiras assim que vai aparecer. Depois segue sua vida normal. Você vai ver que você vai entrar no Instagram, vai aparecer geladeira. Você vai entrar vai aparecer geladeira pra todo canto pra tu ver. Normal, né? dados valem mais do que todas as taxas de entrega do mundo, né? Então você imagina, né? Eles devem vender, ó, aquele cliente ali, ele tem um comportamento assim, ele faz assim e tal. Então quando você patrocinar algo, ou for vender algo, manda pra ele que ele vai comprar, sabe? Então isso daí é muito valioso hoje em dia, né? Bom, pra vocês saberem aí, né? Enquanto o iFood cobra cerca de 5 a 15 reais, mais ou menos, ali por entrega, a Meituan cobra 0, né? Não é 0 também, né? Porque como eu falei, estão vendendo. Tô te falando, cobrar assim. O meu restaurante é taxa grátis, pô. O meu prato é mais caro, né? Tô te falando. Ai, meu Deus do céu. Os seus dados ali, né, de certa maneira, assim como outros aplicativos, outras empresas já fazem, né, e aí eles têm ali, nada de graça, né, já dizia um grande sábio, né, quando o produto é de graça, quer dizer que o produto é você, né, bom, as coisas realmente tendem a ficar complicadas para o atual líder de mercado, né, o iFood... Tem um vídeo do CEO da Amazon que ele fala exatamente sobre isso, que é muito interessante. Se você chegar lá e lançar um tênis, 100 reais e taxa de entrega 20, o tênis não é um sucesso. Se você lançar 100 reais, 130 reais com taxa grátis, o tênis vai vender muito. 100 reais e 20 de taxa, não vende. 130 com taxa grátis. Tem um vídeo do CEO da Amazon falando sobre isso. É muito louco. Ex-CEO, né? Acho que ele é o ex-CEO. Por mais dominante que seja, né, ainda opera com um modelo reativo e centralizado, né, mais focado em volume do que em eficiência cirúrgica. Já a Meituan chega com foco total em experiência, tempo de resposta e domínio logístico. E no mundo delivery, onde cada minuto conta, isso... E isso é uma mentira, tá? Tanto que hoje a inteligência do iFood é tão grande, por que o link de confirmação é tão importante? Porque para quem tem logística própria. Porque você mede a experiência do cliente do momento que ele faz o pedido para o momento que ele recebe. Então, vai avaliar tempo de entrega, ele vai determinar a sua capacidade de produção, tudo isso. Foca na experiência. Por que ele premia tanto os super restaurantes? No iFood Move desse ano, do ano passado, eles estão premiando os restaurantes por categoria. Nacional, regional. Por quê? Foco na experiência. Super restaurante se tornou mais competitivo. Eu ainda acho que é fácil ser super restaurante, mas para um cara que faz pouco pedido, porque você precisa de poucos pedidos. Então, o que eu quero dizer é assim, eles apertaram a régua, então isso é importante. Então por isso que é uma mentira isso aí que tá falando.
pode fazer toda a diferença. Além disso, esse modelo atual do iFood, né, cuja receita ainda depende fortemente das taxas cobradas de restaurantes, vai ficar para trás, né? Com a chegada da Rival, já que eles quase nem pegam ali isso dos restaurantes, e daí, você já viu, né? Todos os restaurantes vão migrar, ainda mais se tiver uma adesão grande de usuários, vão migrar para chinesa, né? E aí pode ser o fim aí do iFood. Só para não deixar passar batido, a Meituan promete chegar com um marketing extremamente agressivo também, tá? Já fazer parte da sua estratégia. É claro, né? Uma empresa que promete tanto, ela tem que chegar com um marketing muito agressivo mesmo, até ela se consolidar a ponto de você falar, por mais que você vá pedir um aplicativo, vai pedir uma comida em outro aplicativo, você acaba meio que falando, vou pedir um iFood. Virou um sinônimo de... Aí é o ponto que a gente falou. Chegou tanto, vamos pedir o iFood, é a consolidação da marca. Então a marca do iFood é a marca mais amada por esse motivo. E você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito engraçada que aconteceu no BBB. Teve um ano que o BBB, um dos patrocinadores do BBB foi a 99, de carro. E aí o cara, não vou pedir um carro de aplicativo, vou pedir um Uber. E aí o cara largou. É igual o Nescau. Ninguém conhece Nescau. Band-Aid, é achocolatado em pó. Super Bonder, não é adesivo instantâneo. Então a marca, o que vai acontecer? O cara vai pedir um iFood na Kita. Você quer apostar comigo? É. O poder da marca é muito forte. Pedir alguma coisa, né, por um delivery. Agora, para conseguir substituir isso, eu vou pedir um Meituan. Não, vou pedir um Meituan hoje. Vai dar trabalho, né, mas vamos ver. Então aí, se prepara para vê-los aí em tudo quanto é canto, né, quando chegar esse marketing agressivo aí, né, e provavelmente, assim como o iFood, quando ele começou, né, ter muitos cupons de desconto. Eu lembro que o iFood, quando começou a ser, às vezes você pegava prato de comida, de marmita em algum restaurante, saía por R$2, por conta de uns R$3, um negócio absurdo. Então assim, eles meio que tinham um prejuízo, obviamente, para poder se enraizar no mercado, né. Bom, só lembrando aí, né, os chineses... Isso é um ponto importante, que o Diego, inclusive, falou que, na hora, óbvio que eu não vou questionar o CEO do iFood, que hoje o cupom é muito mais estratégico, porque é uma verdade hoje, mas lá em 2014, não era bem assim. Fizeram a mesma coisa que eles, de comprar o mercado, de oferecer cupom. 99 tá fazendo isso agora, a gente tá vendo ali, 50% do primeiro pedido, 40% no segundo, pro cara fazer 5, 6 pedidos tendo desconto e ter esse hábito de comprar. Então é normal, entendeu? O iFood fez isso e a Meituan vai ser diferente, obviamente. Eles aí vendem de tudo lá nesse super aplicativo, né? Claro que o foco principal vai ser comida, ainda mais no início, né? Mas daqui a alguns anos, né? Quem sabe aí, outros nichos também poderão ser bem explorados por eles. Enfim, só sei que vai ser interessante, né? Ver essa disputa aí, e quem também ganha com isso somos nós, consumidores. O iFood hoje é uma potência, é claro que não vai se deixar aí ser vencida assim, né? Tão facilmente. Então, eu acho que ela vai ter que se adaptar aí em certos pontos. Agora, se vão conseguir, é outros 500. Dizem que, em média, os concorrentes da Meituan sobrevivem por 18 meses, tá? Olha só, vocês veem como os bichos são bravos, né? Então, assim, né? Se eu fosse o iFood ou outras empresas aí, né, já começava a abrir o olho aí, porque a coisa promete ficar feia, né? Mas e você conhecia a Meituan? Você acredita que isso pode acontecer de fato, né? A derrubar o iFood? Já pensou? Pesadelo do iFood? Comenta aqui embaixo, né? Se você vai fazer o seu pedido. Eu não acredito nisso, porque vamos entender uma coisa, a Meituan é uma empresa que está em vários países. O iFood, ele é brasileiro. Se o iFood acabar aqui, acabou o iFood, acabou. Não tem iFood. Eles podem chegar aqui e investir 5 bi, que teve até um acordo com os dois governos, inclusive. Acabou o 5 bi, não deu certo? Pegue meu banquinho e sai de mansinho. Acabou. Coisa que está acontecendo no mercado, saiu até reportagem sobre isso. Lá na China, criaram-se alguns concorrentes da Meituan. A Meituan é líder, mas criaram-se alguns concorrentes, Didi e tudo mais. E a guerra tá muito grande lá. Então eles diminuíram o lucro, no último balanço, o trimestre deles, diminuíram o lucro assim em 97%. Teve lucro ainda, mas diminuiu o lucro em 97%. Por quê? Porque tá uma guerra de cupom. Então, comida lá é R$5. Inclusive, o hábito do chinês, a gente estava conversando isso com um especialista internacional, o hábito do chinês, por que eles pegaram o hábito tão grande de consumir o delivery? Porque se tornou mais barato do que você cozinhar em casa. Mas essa guerra de cupom tem muita coisa a ver com isso. Eu vou para um, vou para outro. Tanto que eles diminuíram 97% do lucro. Como dono de delivery, é virar as costas para um nem para outro, primeiro ponto. E eu, na reunião que eu tive, a minha loja era exclusiva iFood. Eu tenho um contrato de exclusividade com o iFood. Não Edu influenciador. Tanto que hoje eu estou de laranja em homenagem a Rappi, que não faz nada no mercado. Começou agora, criou até inclusive o Rappi para parceiros. Fui procurado também. É importante a gente criar esse hábito. Então é importante que concorrentes cheguem para criar esse hábito, para aumentar o poder de compra. E a gente, como dono de delivery, precisa estar em todos os lugares. Só que eu tenho um contrato de exclusividade com o iFood, que é por 2 anos. Inclusive, as outras empresas chegaram, o Rappi, a regra de regulamentação do CAD só vale para o iFood. Então, a 99 chegou, por exemplo, assinou um contrato de exclusividade com alguns restaurantes. E não existe regulamentação. A regulamentação só é para o iFood. Eu também não sabia disso. Louco, né? Mas eu tenho esse contrato de exclusividade com o iFood. Quando eu fui fazer a reunião com a Meituan,
A 99 chegou e pagou. Então, para muito restaurante oferecer 1 milhão, teve restaurantes que eu atendo, né? Que receberam proposta de 13 milhões. 500 mil foi para geral. 100 mil, assim, para a maioria. Só que a proposta de 100 mil, por exemplo, é para o cara não quebrar a exclusividade do iFood, porque não é todo mundo que tem. É simplesmente para não assinar com a Kita. Então você só pode operar no iFood e com a 99. A galera dos 500 mil já é uma galera que já tinha um contratinho de exclusividade ali, porque precisa pagar a multa. A galera dos milhões já são contratos de exclusividades maiores, com taxas super reduzidas. Entende? Então foi nesse nível de escala. A Meituan, e eu tenho um contrato de exclusividade. Eu recebi uma proposta 99, que é totalmente inviável para mim. Não faz nem sentido. Porque eu tenho um negócio sólido, que funciona e que está em crescimento. Então eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Hoje eu faço 400 pedidos por dia. 99 vai me entregar 400 pedidos por dia? Até pode me entregar, mas em quanto tempo? Enquanto isso, como que eu pago as contas? Os boletos chegam, filho. Seja como os boletos na sua vida. Eles sempre vencem. Então eu não podia deixar, não podia trocar o certo pelo duvidoso. Agora, teve gente que trocou pela questão financeira, pô, 500 mil, 1 milhão, às vezes muda a vida de uma pessoa. Eu entendo. Então, não tô aqui pra julgar ninguém. Mas o grande lance é que eu sentei na mesa da Meituan e eu falei, eu tenho um contrato de exclusividade com o iFood e tudo mais, pra explicar. Aí, ouvi o que eles tinham pra dizer, ouvi expus a minha situação. Eu tenho que pagar uma multa. A multa do meu contrato é 400 mil reais. Tenho interesse de ir pra Meituan. A multa é 400 mil reais. Legal, você pode pagar a multa e vir. Cara, vocês não me dão nenhuma garantia de faturamento? Não. A gente chega com toda a tecnologia, a apresentação foi maravilhosa, com toda a tecnologia, com tudo isso, com todo esse tamanho, a gente vai chegar aqui para dominar o mercado. E se você quiser estar com a gente... Aí, o ponto principal que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você acha que um negócio, o nível de arrogância deles é assim, ó, eu vou chegar, vou dominar o mercado e vou trazer o cliente para comprar de mim. Tu quer estar aqui? As portas estão abertas. Aí eu te pergunto, o nível de arrogância desse, o iFood, ele tem fórum de restaurantes, ele tem fórum de entregadoras, tem fórum de entregadores, integradoras e integradoras, tem fórum de conexão, que são os influenciadores. O iFood, ele escuta todo mundo. Óbvio que ele vai fazer o que é melhor para ele, mas ele escuta todo mundo. Imagina o cara nesse nível. Nesse nível de arrogância. Como você acha que vai se comportar quando eles tiverem essa fatia do mercado? Porque eles vão conquistar a fatia do mercado. Ele vai chegar pra tu e falar, a taxa é 40. Quer ficar? Fica. Não quer? Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Eu ouvi de uma pessoa do mercado de eletrônicos. O Mercado Livre não é brasileiro, é argentino. É uma pessoa do mercado de eletrônicos que vendia muito para o Mercado Livre, que também tem os problemas assim como o iFood, aí era crítica. Tome. Mercado Livre, Mercado Livre. Quando chegou a Shein, a Shopee, nossa, vai salvar o Mercado Livre vai parar de dominar, o Mercado Livre vai isso. Mesma coisa, vai quebrar esses vídeos aqui, assim, que você tá vendo. Pum. Quando a Shein e a Shopee se instalaram no Brasil e se consolidaram, o Mercado Livre virou o melhor amigo do vendedor. Aquele cara que reclamava do Mercado Livre, porra, Mercado Livre, pelo amor de Deus, te agradeço de pé junto. Por quê? Vocês viram. Então, essa conversa que eu tive, às vezes, eu não sei se a impressão nem era ser arrogante, mas talvez pela forma de falar deles pareceu arrogante, mas basicamente foi assim, ó, pode pagar a multa e vem pra cá. Estamos te aguardando. Aí eu tenho que tirar 400 mil para entrar numa plataforma. Não faz sentido. Entende? Então assim, o meu contrato de exclusividade de uma hora vai acabar, e aí eu vou estar livre para entrar em outra plataforma, aí faz sentido. Agora, quanto a isso, para mim não faz sentido. Mas o meu caso. Agora, e o seu caso? Ah, eu não tenho contrato de exclusividade com o iFood. A primeira coisa que você vai fazer é ler o contrato do iFood, para você não quebrar as regras. Isso é extremamente importante. Por que eu estou falando isso? Porque na 99, por exemplo, existia uma regra de que você tinha que ter 10% abaixo do valor do iFood. Só que no iFood existe uma regra que você não pode vender mais barato em outro marketplace. Existe essa regra, tá no contrato. Aí o cara foi lá, assinou com a 99 e colocou 10% mais barato que o iFood, a pedido da 99, como regra da 99. O que aconteceu? O iFood foi lá e derrubou a loja do cara. Ó, você está descumprindo essa cláusula do contrato, obrigado, tamo junto, é nóis. Quando você arrumar, você não tá fora.
Aí o cara não consegue arrumar porque na 99 ele não tem autonomia. Primeiro ponto. Aí, segundo ponto, ele não consegue arrumar porque está em contrato que ele tem que ser 10% mais barato que o iFood. Que glória, né? E aí tem o terceiro ponto. Ah, então fecha a loja na 99 e continua aqui. Se você passar 2 dias fechado na 99, existe uma multa. Eu vi, infelizmente, uma rede com 27 lojas ser extremamente prejudicada, de faturamento cair 80%, que tinha lojas que era mais delivery, lojas que tinham salão não caiu tanto, que representava 50%, mas ainda assim, 50% de um faturamento de 300, 400 mil reais perdeu, porque uma das lojas da rede não existia contrato de exclusividade, só que existe a marca. A marca ela é geral. Posso ter uma marca, igual o Nani Marmitas, é o Brasil inteiro. Onde abrir Nani Marmitas, a regra se aplica para todas nós, para todos. E aí, quando abriu em Goiânia, essa loja de Goiânia fechou com a 99, com essa regra do preço mais barato, o iFood foi e fechou a loja da rede, porque está vinculado à marca. Então, 30 e tantas lojas foram fechadas, e aí, tipo, não tinha o que fazer, irmão. Caiu, aí teve loja que caiu 50%, 60% do faturamento. Então, assim, é tomar muito cuidado. Eu acho que você tem que estar. Agora, se lembre, chinês não é bonzinho, não tem garantia, patrão. Chinês não é bonzinho. Acho que empresário nenhum tem que ser bonzinho, tem que pensar primeiro no negócio dele. Só que eles são agressivos a esse ponto. Se eles vão vir entrar com agressividade dessa no mercado, eles vão precisar de retorno. Vocês não tenham dúvida disso. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E vamos fazendo a coisa acontecer. Mas a gente tem que estar em todos os marketplaces, porque o iFood inicialmente vai sangrar. Tá? Isso aí você não tem a dúvida que vai sangrar. Tanto que no último encontro da comunidade de criadores, que é onde estão os influencers, agora eles criaram uma comunidade, a gente tinha Conexão, que é um grupo mais seleto, e a comunidade, que é grandona. Tá entrando um monte de influenciador. No último encontro, eles falaram muito sobre a exclusividade. Então, quem é exclusivo, por exemplo, existe uma garantia de crescimento pelo próprio CAD. Então, eles têm que depositar dinheiro, a gente tem que crescer. Certo? E esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, eu sei, mas eu acho que eu trouxe bastante informação. Eu queria muito agradecer a todos vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E, ó, vai maratonar o vídeo aqui, ó. Beijo, até o próximo vídeo. Vai que vai.